Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está comigo hoje para discutir o tema 1262 do Supremo Tribunal Federal. O tema 1262 do Supremo Tribunal Federal é um daqueles temas que tem tudo para estar nas próximas provas de procuradoria, aquele tema que tem cheiro de prova. Então, preste bastante atenção, porque ele, inclusive, desperta a curiosidade sobre a possível superação, por meio do tema 1262, da súmula 461 do STJ, que, nesse caso, tem tratamento que parece estar contrário ao que diz o tema 1262 do Supremo. Se essa súmula ela se encontra superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse tema que nós vamos analisar, é o que nós vamos chegar à conclusão nesse vídeo. Se ela se encontra superada ou não, vamos analisar. Antes, veja, eu preciso te contextualizar. O que nós estamos, de fato, discutindo aqui? Nós estamos discutindo sobre a possibilidade do contribuinte obter a restituição administrativa de eventual indébito tributário reconhecido na via judicial por mandado de segurança. Bom, se você não entendeu ainda, eu preciso estabelecer um caso, como de praxe aqui no canal, para que você possa perceber o objeto da discussão. Entenda o caso. Ebédico ajuizou mandado de segurança contra a União e teve reconhecido o seu direito líquido e certo de não ser tributado em determinada situação. Essa é a situação. Contudo, o tributo já pago deve ser, nesse caso, devolvido a Ebédico. Esse tributo já pago, tributo esse que Ebédico se viu no direito líquido e certo de não pagar por meio do julgamento do mandado de segurança, esse tributo já pago, ele deve ser restituído na via administrativa ou ele deve seguir o sistema constitucional de precatórios? No momento em que Ebédico conseguiu, contra a União, por exemplo, não ser tributado em determinada situação, aquilo que foi pago já a título desse tributo constitui crédito de Ebédico junto à União. Esse crédito, Ebédico deve recebê-lo na via administrativa e, portanto, ser restituído do que pagou, ou esse crédito, nesse caso, vai sofrer o sistema constitucional de precatórios ou seguirá pelo sistema constitucional de precatórios para que Ebédico receba via precatório ou via requisição de pequeno valor. Esse é o ponto que nós precisamos analisar. Antes de analisarmos o tema 1262 do Supremo Tribunal Federal, vamos entender o que o STJ tem de julgamento sobre essa matéria. O STJ diz assim: é possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. Perceba que essa decisão do STJ ela é de 8/11 de 2022. E o tema do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos estudar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar, ele é aqui de 21/8 de 2023, que diz o contrário. Mas calma, vamos por partes, como de praxe aqui no canal. O STJ, ele diz assim, ó, é possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial e mandado de segurança. Então, se você pega essa decisão do STJ, a resposta ao caso apresentado nesse vídeo, ele diz respeito efetivamente à simples possibilidade. Ebédico poderia sim ser restituído do indébito tributário na via administrativa. O STJ tem uma súmula, a súmula 461, que diz assim também, ó, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada e julgado. Então, você tem dois julgados do STJ dizendo que é possível com que o contribuinte ele receba na via administrativa, seja por compensação, súmula 461, seja por restituição, aquilo que ele não deveria ter pago ao poder público enquanto contribuinte. Nós temos essas duas decisões do STJ. O Supremo Tribunal Federal, ele tem dois temas de jurisprudência que merecem ser estudados para que a gente entenda exatamente o ponto da questão. O tema 831 diz assim: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda entre a data da impetração do mandado de segurança
e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. O tema 831, ele parece tratar do problema que nós estamos enfrentando, mas isso não é uma verdade. O tema 831, ele não trata da situação do tema 1262. O tema 831 diz respeito aos valores conquistados na via mandamental, desde a impetração até, nesse caso, a concessão de determinada ordem. Esse tema 831 vale, por exemplo, para quando um determinado servidor, na via do mandado de segurança, contesta, ou melhor, alega ter direito subjetivo ou direito líquido e certo, via mandado de segurança, ao recebimento de determinada gratificação. No momento em que ele vence a demanda contra o poder público no mandado de segurança e a gratificação é implementada, da impetração do mandado de segurança até a implementação da gratificação, ele tem esses valores a receber e esses valores precisam se sujeitar ao regime constitucional de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Então, é sobre isso que diz o tema 831 e não sobre o caso apresentado lá na nossa análise prática. Portanto, não é esse o ponto. Aqui são valores a receber, não a restituir. Então, o tema 831 diz respeito a valores conquistados por um autor do mandado de segurança, pelo impetrante no mandado de segurança, melhor dizendo, para sermos tecnicamente corretos, ou seja, valores conquistados pelo impetrante no curso do mandado de segurança e, portanto, não são valores a restituir, e sim valores a pagar pelo poder público e a receber por parte do impetrante. O tema 1262, esse sim, diz o seguinte: não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Então perceba que o tema 1262, ou seja, de 21 de agosto de 2023, informativo 1108 do Supremo, ele é diametralmente oposto a essa decisão do STJ que diz, lá em novembro de 2022, o seguinte: é possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. Então, nós temos, sim, aqui duas decisões contrapostas. O Supremo Tribunal Federal diz que a via administrativa, a restituição pela via administrativa, não é um meio viável para devolver ao contribuinte aquilo que ele restou assegurado, aquilo que lhe restou assegurado, melhor dizendo, em mandado de segurança, a título de indébito tributário, enquanto que o STJ ia no caminho contrário, dizendo que sim, era possível assegurar na via administrativa essa restituição. Então, a gente pode dizer que há uma superação da jurisprudência do STJ no que diz respeito ao que decidiu o Supremo no tema 1262. Então, o Supremo disse, basicamente, que não é justo que se ignore o sistema constitucional de precatórios e se restitua valores da via administrativa a título de indébito tributário. Isso seria violar o princípio da isonomia dos credores. E atenção, numa segunda fase, numa prova oral, falar sobre o princípio e a questão de sobrevivência. Se você enfrenta esse questionamento, você tem que dizer que a decisão aqui, do STJ, portanto, que viabiliza a restituição na via administrativa do indébito tributário reconhecido na via do mandado de segurança, viola o princípio da isonomia de credores, que devem todos eles se sujeitar ao sistema constitucional de precatórios. A súmula 461, que a gente acabou de ler, ela restaria superada? Essa é a pergunta mais importante desse vídeo e essa é a pergunta mais importante que poderia cair numa prova de segunda fase ou numa prova oral da advocacia pública. Vou ler de novo a súmula 461 do STJ, que diz assim: o contribuinte pode optar por receber, por meio do precatório ou por meio de compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada e julgado. Então, eu posso dizer que a súmula 461 resta superada pelo tema 1262 do Supremo? A resposta aqui é não. Presta atenção. Por mais simples que pareça ser, chegar a esse entendimento requer muita atenção. O tema 1262 diz que não é possível, na via administrativa, a restituição administrativa ou a restituição do indébito tributário na via administrativa. O que o Supremo diz no tema 1262 é que não é possível devolver o dinheiro na via administrativa ao
impetrante contribuinte. O impetrante contribuinte ingressou mandato de segurança, ele demonstrou direito líquido e certo de não ser tributado em determinada situação, o tributo já pago, ele deve seguir o sistema constitucional de precatórios, ele não pode ser restituído na via administrativa. Esse é o entendimento do Supremo, porque o contrário viola o princípio da isonomia dos credores. A súmula 461 do STJ, ela não trata de restituição, ela trata de compensação, que são coisas diferentes. O contribuinte, ele pode compensar esse crédito que ele tem, ele não vai poder receber a restituição administrativa desse valor, ou seja, ele não pode receber o dinheiro na via administrativa desse valor, mas ele pode utilizar esse crédito para compensar, sim, aí sim, com outros débitos que ele tenha com o mesmo ente federativo, com o mesmo ente tributante. Então, ele não pode, nesse caso, exigir a restituição administrativa desse valor. Se ele quiser receber o valor, ele precisa se sujeitar ao sistema constitucional de precatórios, mas ele pode compensar, aí sim, esse crédito que ele tem com outros débitos que ele também tenha junto ao ente tributante. Então, eu posso dizer sim, sem sombra de dúvida, que o tema 1262 do Supremo Tribunal Federal não supera a súmula 461 do STJ. A súmula diz, volto a dizer, o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório, aí o precatório o Supremo já reconheceu no 1262, que é o sistema constitucional de precatórios, princípio da isonomia dos credores, tudo bem, ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada e julgado. Então, beleza, a súmula não fala de restituição administrativa e o que o tema 1262 resta por afastar é a restituição administrativa do valor. Mas cuidado, essa jurisprudência é contrária àquilo que disse o STJ lá em novembro de 2022, quando ele, STJ, admitiu na via administrativa a restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. Então, a decisão do Supremo no tema 1262 supera a jurisprudência do STJ, mas não supera a súmula 461 do STJ, que não trata de restituição, trata de compensação e são, portanto, institutos diferentes. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.